elaborada pela FGV para o cargo de auxiliar técnico pericial, Governo do Estado do Amapá, questão de matemática número 59. Em um grupo de 40 pessoas há peritos e não peritos. O dobro do número de peritos excede o triplo do número de não peritos em 5 unidades. A diferença entre o número de peritos e o número de não peritos nesse grupo é igual a... Esse problema pode ser resolvido pelo sistema de duas equações do primeiro grau. Aparentemente ele é complexo, mas quando nós representarmos esse texto numa linguagem simbólica matemática, ele vai ficar bem simples. Vejamos. Primeira questão, existem 40 pessoas. E existem peritos e não peritos. Vamos representar o número de peritos pela letra P e o número de não peritos pela letra N. A soma dessas duas quantidades tem que dar 40, de acordo com o texto. Depois vamos para a segunda parte. O dobro do número de peritos. Então, o dobro do número de peritos. Se a quantidade de peritos é representada pela letra P, o dobro é 2 vezes o P. 2 vezes P é o dobro de peritos. Bom, o que isso acontece com essa quantidade? Ela excede o triplo do número de não peritos. Vamos pensar só na questão de excede em 5 pessoas. Então vamos entender. Vamos pensar que a idade da pessoa mais velha excede a idade da pessoa mais nova em 2 anos. Então a pessoa mais velha tem 22 anos, a pessoa mais nova tem 20 anos. Então eu posso dizer que a pessoa mais velha é igual à pessoa mais nova mais 2. Por quê? A pessoa mais velha tem 22 e a idade dela é a idade da mais nova mais 2. Então, se a pessoa mais velha excede a mais nova em 2, eu escrevo que V é igual a N mais 2. A idade da mais velha é igual à idade da mais nova mais 2. Ou seja, o mais novo precisa ainda ganhar 2 anos para ficar com a... Eu preciso acrescentar 2 anos na idade do mais novo para ele ficar igual à idade do mais velho. Então, essa é a ideia do excede. Então, vamos representar, vamos aplicar essa ideia do texto. O dobro excede o triplo. Triplo do quê? Do não perito. Triplo do não perito. Então, 3 vezes não perito. Então, se ela excede, significa que ela é igual. Então, o dobro do perito é igual ao triplo do não perito, só que ele excede em 5 anos. Então, eu preciso colocar 5 anos aqui. Então, está escrito, o dobro do perito é igual ao triplo do não perito mais 5. Com isso aqui, eu consegui representar simbolicamente o nosso texto que está na língua portuguesa. Eu representei na língua matemática. Agora, estou diante de um sistema. Então, vamos pensar na linha de cima aqui. Se a soma do número de peritos com não peritos é 40, então eu posso dizer que o número de peritos é igual a 40 menos o número de não peritos. Vamos ver se isso é verdade? Ó, peritos e não peritos. Se o número de não peritos é 2, o número de peritos tem que ser 40 menos 2, que vai ser 38. Se o número de não peritos é 5, o número de peritos vai ser quanto? 35. Mas como eu chego no 35? 40 menos 5. Se o número de não peritos for 1, o número de peritos vai ser 40 menos 1. Ou seja, o número de peritos sempre é o número de não peritos. O número de peritos sempre é igual a 40 menos o número de não peritos. Essa informação é muito importante, porque a gente vai usá-la na segunda equação. O que diz a segunda equação? Que o dobro do número de peritos é igual ao triplo do número de não peritos mais 5. Então, ó, o dobro, 2 vezes, o número de peritos é igual ao triplo do número de não peritos mais 5. Mas qual é a expressão que me fornece o número de peritos? Aqui em cima, 40 menos n. E agora, eu tinha aqui 2 letras e uma equação. Não dá para resolver. Aqui embaixo eu tinha 2 letras e uma equação. Não dá para resolver. Agora, o que aconteceu? Eu tenho uma equação com apenas uma letra, a letra n. Agora dá para resolver. Então, eu aplico a propriedade distributiva aqui. Vou ficar com 2 vezes 40, 80. 2 vezes n, 2n.
que é igual a 3n mais 5. Quando a gente vai resolver uma equação, normalmente a gente tem que isolar o n. Normalmente a gente passa as letras para o lado esquerdo, do primeiro membro da equação, e os números para o lado direito. Nesse caso aqui, se eu passar a letra para o lado esquerdo, vai ficar negativa e eu vou ter um trabalho a mais. Então, eu vou passar as letras para o lado direito. Tanto faz o lado que for passar, mas vou passar para o lado direito que fica mais fácil. Então, eu vou passar isso aqui para o lado direito e esse número aqui para o lado esquerdo. Lembrando que quem muda de membro tem que mudar de sinal, no caso de operação, etc. Então, vai ficar assim, ó. 80, ele não mudou de membro. O 5 mudou de membro, ficou negativo. Igual, o 3n eu copio, porque ele não mudou de membro. E 80 mudou de membro, fica 2n, positivo. 80 menos 5, 75. 2n mais 3n, 5n. Agora, para que o n fique sozinho, o 5 tem que sair daqui. Se ele está multiplicando, ele passa para outro membro dividindo. Então, vai ficar 75 dividido por 5, que é igual a n. 75 dividido por 5 dá 15. Então, n é 15. Ou seja, o número de não peritos é 15. Bom, o número de peritos, então, só pode ser 25, porque a soma dos dois tem que dar 40. A gente faz de cabeça. Mas se você não quer fazer de cabeça, você quer usar a expressão, que é essa aqui. Peritos é igual a 40 menos n, que é não peritos. Peritos é igual a 40 menos 15. Peritos é igual a 25. Pronto. O número de peritos é 25. O número de não peritos é 15. Eu posso agora fazer, entre aspas, a prova real. Volta no texto e vê se faz sentido. Está escrito aqui, o dobro do número de peritos. Bom, peritos é 25, o dobro é 50. Só estou fazendo isso aqui para fazer a prova. É igual, ou seja, excede, é igual, o triplo do número de não peritos. Qual é o número de não peritos? 15. Qual é o triplo? 45. Mas excede em 5, ou seja, ainda eu preciso acrescentar 5 no não peritos para chegar no número de peritos. Então, olha o que aconteceu aqui. Ficou 50 igual a 50. Então, o nosso resultado corresponde ao texto. Mas ainda não terminou a questão da prova, porque diz aqui, a diferença entre o número de peritos e de não peritos ou seja, eu tenho que fazer a diferença entre 25 e 15. 25 menos 15 dá 10, portanto, a alternativa E. É isso aí. E agora, fiquem com a jornada da gatinha Frida para o concurso de matemática.